Olá, gente, nosso carinho todo especial e nossos agradecimentos pela sua colaboração. Esse é o nosso canal e eu sou Didi Galvão. Hoje nós vamos falar de pandemia. É claro, essa é uma situação que incomoda todos os governantes do mundo inteiro e não poderia ser diferente no Brasil e na nossa região. Vamos falar também das recentes chuvas que caíram no sertão do estado de Pernambuco. Vamos falar da situação agonizante do comércio em cidades da região. Já há movimentações de alguns municípios para que o comércio seja reaberto. Por sinal, há comerciantes já se organizando, buscando apoio da administração municipal, do Ministério Público, enfim, uma série de medidas está sendo tomada para que o comércio seja reaberto. Vamos falar também das movimentações políticas em Brasília. Falar ainda das manifestações do último final de semana e da participação do presidente da República. Vamos ainda dar ênfase aos 55 anos da Rede Globo de televisão. Próximo dia 26, domingo, a Globo completa 55 anos de fundação. Antes, nós queremos te fazer um convite. Faça a sua inscrição, ative a notificação e seja mais um nessa relação de contribuidores da comunicação. A sua participação é muito importante. Pois bem, gente, falando de pandemia, só lembrando que o novo coronavírus foi detectado em novembro do ano passado na cidade da China, em uma das cidades da China. Nenhuma providência naquele momento foi adotada, a situação foi se estendendo. Em janeiro de 2020, algumas pessoas foram infectadas nos Estados Unidos, por sinal, levantamentos recentes comprovam que quase 40 mil pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus em janeiro. Ou seja, em janeiro a situação já era preocupante e o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde estava em silêncio, não disse nada, não tomou nenhuma providência. Por sinal, o ex-ministro de Saúde do Brasil, o Mandetta, ele em entrevista antes de sair disse que a Organização Mundial de Saúde teria demorado em reconhecer o estado de pandemia por conta do novo coronavírus. Outra situação, porque em janeiro, fevereiro, foi dito em rede nacional que se tratava de uma gripezinha. Por que foi dito isso? Porque naquele momento não foi tomada algumas providências para alertar a população de uma situação que poderia se tornar dramática, como se tornou. São coisas dessa natureza que devem ser investigadas. Pois bem, vamos a Brasília. Lá em Brasília, no último final de semana, houve algumas manifestações populares. Algumas pessoas se infiltraram nas manifestações, pediram a volta do regime militar. A maioria não quer a volta do regime militar, ao contrário, querem a continuidade da democracia com os três poderes independentes, sem nenhum interferir no outro, sem corrupção. O presidente da República errou e errou feio ao sair da sua casa e ir participar de algumas manifestações ou de uma manifestação. Daí, evidentemente, os seus opositores aproveitaram para dizer que o presidente estava se juntando aos manifestantes para pedir o retorno do regime militar. O regime militar foi declarado no Brasil em 1964. 1964. Quem hoje é o principal opositor do presidente Jair Bolsonaro, assim como foi de Lula, de Dilma, se não a Rede Globo de televisão.
Em 1965, exatamente no dia 26 de abril de 1965, estreou em todo o Brasil a Rede Globo de televisão, ou seja, em plena ditadura militar. Passado 20 anos de regime militar, em 1984, a Rede Globo já era conhecida como uma das 3 maiores emissoras de TV do mundo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se o presidente Jair Bolsonaro saiu no último domingo se juntar a manifestantes pedindo o retorno da ditadura militar, ele seria o cara mais burro do mundo. E ele não é. Por que ele seria o cara mais burro do mundo? Porque a volta do regime militar ao Brasil caracterizaria o retorno do comando da Rede Globo no governo federal. Assim como a Globo nasceu no regime militar, apoiou, tanto é que a própria Globo concordou com isso e emitiu nota em setembro de 2013 dizendo que a Globo teria concordado editorialmente com o regime militar em 1964. Se o regime militar retornar do Brasil, evidentemente a queda de Bolsonaro ficaria constatada. Então, evidentemente que ele não estaria concordando com essas manifestações, tá bom? Então, parabéns à Rede Globo Televisão. Próximo dia 26, domingo agora, a Globo completa 55 anos de existência. A Globo nasceu em pleno regime militar em 1965. Choveu bastante em todo o sertão do estado de Pernambuco. As cidades que registraram maiores volumes de chuva foram Cabrobó, Orocó e Belém do São Francisco. A chuva foi muito boa lá na região do Riacho Pequeno, distrito de Belém do São Francisco. Choveu também na cidade, choveu em outras partes do interior, choveu bem em Orocó e 65 milímetros de chuva em Cabrobó, tanto que algumas ruas ficaram completamente alagadas, certo? Gente, olha, em tempo de pandemia, mais de 30 dias com comércio fechado, muitos comerciantes já estão mais aguentando, o seu limite financeiro foi ultrapassado, eles não têm mais como permanecer sequer respirando economicamente falando. Lá em Santa Maria da Boa Vista, por exemplo, os comerciantes se uniram, buscaram apoio da Prefeitura Municipal, do prefeito Humberto Mendes, do Ministério Público, para juntos traçarem um acordo para poderem reabrir gradativamente o comércio local. Algumas exigências foram colocadas como prioridade, uma pauta foi apresentada por parte dos comerciantes à administração municipal e ao Ministério Público, e tudo está em análise, viu? E vai ser colocado como resposta nas próximas horas. Esperamos, evidentemente, que seja tomada uma decisão onde o povo possa ser beneficiado. Coronavírus. Atenção! Tem dúvida se está com coronavírus? Você não precisa sair de casa para se consultar. Basta ligar para 136 ou acessar nosso chat pelo saude.gov.br/coronavírus ou baixar o aplicativo Coronavírus SUS. TeleSUS. Consulta sem sair de casa. Ministério da Saúde. Governo Federal. Olha, também uma situação que chega a ser dramática. Hoje mesmo, por volta de 1h da manhã, nós estamos em uma sexta-feira, 24 de abril. Nas primeiras horas, primeira mesmo desta sexta-feira, já era grande o número de pessoas formando filas em frente a uma casa lotérica na cidade de Belém de São Francisco. E isso está se repetindo em várias cidades: Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista, Petrolina, Araribina, Parnamirim, Salgueiro, Cedro, Serrita. Pessoas que chegam cedo para não perder
a vez e receber seu auxílio emergencial de R$600. O que chega a ser preocupante. Primeiro porque se a pessoa se submete a esse sacrifício de ir ainda meia-noite para uma fila, é porque está desesperado, é porque não tem mais nada na sua casa. Então, se não tem mais nada na sua casa, o que os governos federal, estadual e municipais têm que encontrar é uma solução para resolver esse problema. É evidente, sem esquecer o de combate ao coronavírus. Agora, um cidadão, ele pode ser conscientizado pelo poder público de que cabe a ele o direito de proteção e a obrigação de se proteger e, consequentemente, proteger o seu próximo, tá bom? Então, 30 dias depois dessa situação dramática em todo o país, está na hora das autoridades deixar o campo político de lado e tratar de coisas mais sérias, que é a situação do país. A saúde é prioridade, sim, prioridade absoluta, mas a gente está sendo cuidado. Agora tem que cuidar também da parte da economia. Nosso carinho a você, nossos agradecimentos mais uma vez, e mais uma vez lhe convidamos para você se inscrever no nosso canal. Seja mais um a propagar esse canal de notícia.